caminhos cruzam a nossa vida. Qual estrada pegar? Vários lugares em busca do conhecimento e, quanto mais sabemos, mais encontramos novos caminhos que contribuem ou até nos distanciam do que somos e também do nosso pensamento. Então, como acessar essas possibilidades e oportunidades que a vida nos revela? Quais formas podem acalmar, então, essa vida que não para de acelerar? O único requisito para aprender a meditar é que a pessoa possa pensar. Todo ser humano é um ser pensante, né? Então, ela é uma técnica universal. Vocês já estão à frente de meditação aí, a meditação está com vocês, e não à frente de nada, mas essa união de vocês há 30 anos ou mais, inicialmente, Richard? Nós dois juntos? Sim. Né? É mais ou menos 25 anos. Nós estamos juntos, trabalhando juntos, com a meditação, mas eu sou meditante por 42 anos, Janine por mais de 20 anos. Né? Também mais de 20 27 anos. Meditante é o nome de quem pratica meditação e no caso de vocês é transcendental, né? No nosso caso é transcendental. Sim. Janine, como surge a meditação transcendental na tua vida? A meditação transcendental surgiu na minha vida como na época, uma curiosidade e uma forma de ter um desenvolvimento interior, né, um desenvolvimento total da vida. Na época eu era fotógrafa e fui fazer um curso de fotografia e a pessoa que deu o curso, no meio era um workshop na verdade, ele falou de meditação transcendental, ele estava falando sobre o Cartier-Bresson, aquela coisa do momento, do instante, de fazer a fotografia. E aí ele falou de meditação transcendental. Quando deu o intervalo, eu corri para ele: Carlos, que história é essa de meditação transcendental? E esse foi o começo. Aí eu aprendi a técnica e nunca mais parei. Te pegou logo de primeira então, né? A técnica. A técnica, eu tinha 30 anos quando eu aprendi a meditar. Bem, então perdi tempo, podia ter aprendido antes. Perdeu tempo. Eu perdi muito tempo também, né? Mas esse é um outro passo que daqui a pouco a gente vai falar também. Mas Robertson, tu estás já há bastante tempo também, né? Como é que vem, como é que nasce essa vontade de meditar, de ser meditante dentro de você? Penso que foi uma coisa bem espontânea, bem natural. Quando eu era bem jovem, sempre gostava de ler livros como Lobsang Rampa, Hermann Hesse, Siddhartha. Comecei a ficar bem interessado neste tipo de conhecimento do Oriente. Né? E então as pessoas começaram a falar sobre esta meditação transcendental. Isso foi nos anos 70. Né? Então eu vi também que tem muita gente que estava começando esta técnica ao redor do mundo, incluindo os Beatles e vários outros artistas. Então eu descobri que em meu país, Trinidad e Tobago, no Caribe, então nós tivemos 2 professores. Então eu resolvi para aprender. Né? Então foi uma experiência muito profunda e me inspirou para ser professor. Daí então você não parou mais? Nunca parou. Precisa fazer o que então para ser um professor e um instrutor, o mestre? Vocês são guias de quem está aprendendo, né?
para essas pessoas? O primeiro passo. O primeiro passo é aprender a meditar. E aí você começa a praticar, você percebe que a prática vai mudando a sua vida para melhor. Né? Você passa a desenvolver o seu pleno potencial mental, usa mais criatividade, inteligência para tudo que você vai fazer. Tem a solução para os problemas de uma forma mais rápida, mais fácil. Né? E aí a saúde também começa a melhorar, né? Em todos os sentidos. O que os médicos chamam hoje de doenças psicossomáticas, né? Que tem um fundo nervoso. Você passa a eliminar as tensões, os estresses. Então a tua saúde como um todo passa a melhorar. Aí você percebe que o seu relacionamento também começa a melhorar. Você fica mais paciente, mas ao mesmo tempo mais alerta. Né? Então o ganho é muito grande. E aí você vem aquela coisa de dentro que te dá a vontade de ensinar outras pessoas. E eu achei interessante quando vocês falaram que vocês moram no mundo, né? Porque vocês moram um tempo num canto, que o trabalho os leva para tal, né? Na África, moram em estados diferentes dentro do Brasil, e agora vocês estão em São Paulo. A profissão leva vocês a vários lugares. Qual foi a ajuda que vocês perceberam, que vocês contribuíram para estas pessoas que passaram por vocês e que hoje vocês veem que foi um trabalho significativo se tratando de instrutores de meditação? A técnica é universal, primeiro ponto, né? Então, é uma técnica que pode ser usada por qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer cultura, diferentes idades. A partir de 5 anos, as crianças aprendem uma técnica para crianças pequenininhas, de 5 a 10. A partir de 10 anos já aprende a técnica dos adultos, até a idade mais avançada que você possa imaginar. Janine, é normal quando você, ou natural da própria meditação do meditante, quando ele começa, ele baixar esse nível dele de ansiedade, ele entrar num estado onde a velocidade do organismo também ele tende a acalmar, o metabolismo também tende a se acomodar mais, dar mais uma calma, paciência. É comum. Quando a pessoa medita durante os 20 minutos da prática, o que acontece, ela diminui a atividade mental. A gente ensina a pessoa um procedimento em que ela vai diminuir a atividade mental de uma forma natural. À medida em que a atividade mental diminui, a atividade, como o corpo e a mente são interligados, a atividade física diminui também. Então todo o metabolismo baixa. Tá? O metabolismo baixa quer dizer o quê? O nível de respiração fica mais suave, o batimento cardíaco, a circulação do sangue. Né? E essa baixa de metabolismo significa repouso muito profundo. Repouso mais profundo que você pode imaginar, mais profundo do que o sono. Né? Isso então gera assim, automaticamente para o restante do dia da pessoa que é o praticante, que é o meditante, isso gera aí até um pouco mais de controle nas próprias ações, ele acaba pensando mais antes de agir. Isso vamos dizer, é um benefício natural que acontece pela eliminação da tensão, porque o descanso profundo, o que ele faz? Ele dá a chance ao teu corpo de eliminar as tensões e os estresses mais profundamente enraizados no sistema. Né? Com isso, qual é o resultado? Se a pessoa vai eliminando aqueles nós de tensão que estão lá dentro, que isso que faz a gente mudar o nosso comportamento, por exemplo, faz a gente ter uma má saúde, é o acúmulo das tensões. Né? Então, menos ansiedade é um resultado, menos nervosismo, menos raiva, menos preocupações, né? A mente fica mais aquietada, mesmo fora da prática, porque você traz o resultado para fora. Né? Os resultados incluem uma gama imensa. Né? Por exemplo, melhora a habilidade de aprendizado para estudantes, é uma prática maravilhosa. Para quem tem hiperatividade, as crianças que hiperativas, as que são hiperativas. Hiperatividade é uma coisa que, se você entrar no YouTube, você vai ver depoimento de criança maravilhosos. A criança falando como ela era na escola antes da prática e o que aconteceu com ela depois. Sua Santidade Maharishi Mahesh Yogi foi fundador do programa, a gente chama de fundador. E, na verdade, foi a pessoa que trouxe esse conhecimento nos dias de hoje para o Ocidente e Oriente, porque mesmo a prática no Oriente ela estava deturpada, né? Se usava muito técnicas de concentração, contemplação,
que não trazem o mesmo efeito do que dessa técnica que a gente pratica, que Maharishi deu o nome de meditação transcendental, né? Meditar a gente sabe que quer dizer pensar e transcender quer dizer ir além. Então a gente vai além do campo do pensamento. Mas Maharishi inspirou muitos cientistas quando ele começou. Por isso, muitas pesquisas científicas foram feitas. Hoje em dia a gente tem mais de 600 pesquisas científicas em todas as áreas, né? Tanto na área mental, como na área fisiológica. Sociólogos fizeram pesquisas comportamentais e até de meio ambiente, comprovando o efeito de 1%. Quando você tem 1% de pessoas, foi o que o Richard explicou, de pessoas praticando a técnica, você tem um efeito que vai para a sociedade como um todo, né? Então todos esses efeitos eles foram comprovados cientificamente. Hoje uma pessoa que vem aprender a meditar, ela tem o respaldo da pesquisa científica. Então uma pessoa que aprende a meditar aqui em Manaus, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Recife, ou em Salvador, ou aonde for, ou no Japão, na América Latina, em qualquer outro país, ou na África, que nós trabalhamos vários anos, o efeito é igualzinho. O metabolismo baixa, né? Com isso a pessoa passa a eliminar as tensões, os estresses e pronto, os efeitos vêm. Mas Maharishi foi a pessoa que trouxe essa técnica, né, nos dias de hoje, e na palestra a gente também explica a origem da meditação transcendental, quem foi o professor de Maharishi, né? E aí tem uma tradição, né? Uma técnica muito antiga, tem mais de 5.000 anos, vem da tradição védica. Qual é a sua fome ainda? Ainda tem essa ansiedade de buscar algo mais dentro de você? Eu penso para mim, então, eu quero aproveitar o máximo que é possível para passar essa técnica para outras. Porque, então, a vida é atividade, né? Fora, né? Estamos sempre na atividade. O que nós fazemos é muito importante. Então, eu quero fazer o máximo que é possível para outras pessoas também ter o benefício desta tecnologia. Porque eu penso que, como eu recebi esta formação através de Maharishi, então eu preciso passar isto para os outros, porque é uma coisa tão preciosa. Então vai ser uma pena para não aproveitar o máximo do meu tempo que é possível para passar este sempre para as últimas 38, 39 anos sempre teve esta sensação. Então para ensinar mais pessoas na técnica, e isso traz para mim muita satisfação. Isso é muito bom. E você, Janine? Essa fome de... Às vezes eu fico pensando, como é possível uma pessoa passar por essa vida e nunca ter a experiência da transcendência? Quando eu reflito, quando eu às vezes saio da minha meditação, por exemplo, a gente se sente tão bem, né? Acabou de meditar, sai e você fica refletindo e pensando, puxa, seria muito bom se muitas pessoas tivessem essa oportunidade. Assim a gente encerra. Eu agradeço a você que teve a paciência de estar conosco. Agradeço a você que em qualquer canto onde você estiver, sempre esteja aqui com a gente, tá? Te pergunto, tem fome? Vem saciar comigo aqui no programa? Eu te deixo, olha, com todo carinho. Muita paz, muita paz, muita paz, paz, paz e muito amor. Beijo. Tchau, tchau.